Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo e hoje eu trago para você uma super dica de leitura, um livro que eu tive a oportunidade de ler na minha primeira série do ensino médio e mudou muito a forma como eu passei a enxergar o sistema de ensino, o sistema de avaliações e até mesmo a forma como a gente aprende. Esse livro é o Aprendendo a Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. Esse professor que atuou boa parte da sua carreira como professor de cursos preparatórios para vestibular, preparou mais de 100 mil alunos, sempre com bastante interesse em educação e também em engenharia. Ele que lecionou também algumas matérias no ensino superior, como inteligência artificial e configuração de redes neurais, no curso de ciência da computação da Universidade de Santa Cecília, em São Paulo. E unindo essas duas ideias de educação e de redes neurais, ele traz nesse livro, com bastante relação com a neurociência, como que o nosso cérebro aprende e quais são as formas de a gente potencializar esse aprendizado. Ele utiliza pouquíssimos termos técnicos, faz uso de muitas metáforas, muitas analogias. É um livro fantástico que eu recomendo muito a leitura dele. Estou deixando na descrição aqui um link do Google Drive com um e-book desse livro, a versão digital dele. E junto com esse e-book vocês vão perceber que tem mais um documento que é uma coletânea feita pelo pessoal da USP com as principais ideias desse professor. É fantástico, assim, várias dicas que ele deu ao longo da sua carreira aí. Se eu for resumir esse livro em algumas ideias, alguns conceitos principais, eu destaco os seguintes para vocês. A aula dada é a aula estudada hoje. Então, no dia, antes de uma noite de sono. Por que isso? Porque durante o sono, o nosso cérebro ele faz uma espécie de filtragem de tudo que ele viu naquele dia. Então, as coisas que ele considera não relevantes, ele descarta. E as que ele considera importantes, ele mantém no cérebro para o próximo dia. Então, estudar no mesmo dia em que a aula é dada, você está dizendo para o cérebro que ela é importante. Então, ó, cérebro, você deve gravar isso, tá? Eu preciso disso futuramente, tá bom? Se você tem aula de manhã, procure ver à tarde o conteúdo. Se você tem aula à tarde, veja à noite. E mesmo que você tenha aula à noite, procure reservar alguns minutos após chegar em casa da universidade ou da escola, uma meia horinha por dia, você vai ver que vai render muito, muito mais do que você reveria esse conteúdo no fim de semana, por exemplo. A eficiência é muito maior. Na minha visão, é válido esse investimento de tempo, mesmo à noite. Bom, uma outra falha que a gente faz é estudar porque teve aula e não porque teve prova, porque terá prova, perdão. A gente muitas vezes estuda baseado nas avaliações que a gente vai ter futuramente, e isso está diretamente relacionado com o primeiro tópico, porque a gente acaba estudando o mais próximo da prova e não o mais próximo da aula, na verdade. A gente acaba focando muito mais em decorar o conteúdo e por isso a gente estuda o mais próximo da prova possível para não dar tempo de esquecer, para conseguir chegar na avaliação e vomitar todo aquele conteúdo na prova. E sendo otimista, um dia depois a gente já esqueceu uma boa parte do que a gente fez na prova, na verdade. Então, a gente não, muitas vezes a gente não estuda baseado no aprendizado, mas sim apenas nas avaliações. Isso é algo péssimo para a nossa manutenção, para o nosso ganho de conhecimento, tá? E um terceiro tópico, uma falácia aí, é que um equívoco, melhor dizendo, que a gente pensa que na escola a gente vai para aprender. Na verdade, não, a gente vai para entender. Na escola a gente entende, a gente compreende o assunto. O aprendizado é um passo a mais, você reter aquele conteúdo, você assimilar de fato, você não faz na aula. Você faz em casa ou sozinho, você e o conteúdo. Eu vou explicar melhor agora. Você faz o aprendizado de uma forma ativa.
O que que é isso, pessoal? Na aula a gente faz esses dois primeiros tópicos aqui. A gente ouve e a gente vê. Esse aqui é um print tirado do próprio livro do Aprendendo a Inteligência. Se eu ouço, eu esqueço, fácil. Se eu vejo, eu entendo. Mas somente se eu faço, eu aprendo. Então, somente você praticando. De que forma? O que que é esse fazer? É resolver exercícios, fazer um resumo, fazer um esquema, um mapa mental. Você lê em voz alta o resumo que você fez, você recitar o que você escreveu. Isso tudo são formas ativas que você se põe em atividade para conseguir gravar o conteúdo. Por que que isso é importante? Porque quando você faz, quando você age, você tem maior ativação cerebral. Então, você utiliza mais os teus sentidos, o tato para escrever, a visão, a fala quando você está lendo em voz alta, a audição também. Então, tudo isso ativa mais áreas do cérebro e ele encara isso como sino de maior importância. Ele vai pensar: caramba, isso daqui é importante. Ele está gastando bastante recursos, está utilizando vários canais para assimilar isso. Então, eu vou dar uma importância para isso, eu vou gravar o que esse cara está fazendo. Isso é muito importante, tá? Uma última dica: percebam que aqui ele está usando uma caneta ou um lápis, processo manuscrito. Isso o autor fala bastante no livro e é algo que eu concordo também. Se você escreve pelo computador, digitado, você salva na memória do computador. Se você escreve manuscrito num caderno, numa folha, você salva na tua memória. Então, também associado com essa ativação, quando você está escrevendo, você tem todo o movimento do braço, você está visualizando melhor o que você está fazendo, exige mais atenção para fazer a caligrafia. Então, tudo isso auxilia mais na memorização. Eu, particularmente, prefiro muito mais escrever de forma manuscrita a digitar. Eu vejo que eu gravo muito melhor também fazendo isso. Tem gente que faz resumos digitados, mas depois, por exemplo, transcreve o conteúdo ou faz resumos das notas que teve em aula, também manuscrito, também é uma possibilidade. Eu, durante as aulas, procuro ao máximo fazer manuscrito também, no caderno, do jeito raiz ali mesmo. Para mim, essa é a forma melhor de gravar, tá, pessoal? Então, deixo aí essa recomendação de leitura para vocês. Foi algo que transformou a forma como eu enxergava o sistema de ensino. Eu também, anteriormente a leitura desse livro, pensava muito em estudar para a prova somente, e eu vejo que muitos dos conteúdos do ensino fundamental eu precisei rever sobre uma outra óptica no ensino médio, porque eu não tinha assimilado adequadamente, por ter essa visão equivocada. Eu vejo que esse livro aí é fundamental para aprender a inteligência, pessoal. Então, fica aí a recomendação de leitura para vocês, tá?